Olá, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui em Ipanema, na Praça Nossa Senhora da Paz. Aliás, eu não sei se você sabe, André, que eu casei aqui, né, nessa igreja aqui. Ah, é? Não É, sabia. eu casei aqui nessa igreja há 36 anos atrás. Ah, Bom, meu interessante. nome é Catarina Chaves, eu sou psicóloga, e tenho algumas formações em programação neurolinguística, hipnose e coach. Eu estou aqui com o André Persa e bom dia, André, eu gostaria Bom que você se dia. apresentasse também para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Eu sou o André Pérsia, eu sou psicólogo clínico há 25 anos. Eu estudo hipnose e outras disciplinas da mente há mais de 35 anos. E tem uns 20 anos, mais ou menos assim, que eu estou envolvido direto com programação neurolinguística, onde eu comecei a estudar como quem não quer nada, meio que duvidando da história, e hoje eu acabei me tornando Master Trainer em programação neurolinguística, porque eu fui aprofundando cada vez mais esses assuntos, né? E fiz formações com o próprio Richard Bandler, que criou a PNL, o Robert Dilts, que é um dos principais expoentes, com Judith Delosier, Michael Hall, ou seja, os grandes nomes da PNL que desenvolveram tecnologias e o pensamento. Sou coach, master trainer, certificador internacional, hipnólogo, hipnoterapeuta também, certificador internacional. Eu certifico pela IHA, que é certificadora internacional de hipnose. E além de clinicar e atender, trabalhar com pessoas de uma maneira geral. Tá, e eu queria falar também, né, que as minhas formações foram feitas todas com o André, porque qual é a minha trajetória dentro, né, da programação neurolinguística? Eu sou psicóloga de formação, mas teve uma época que eu não estava muito satisfeita com os resultados que eu estava tendo com a psicologia mais tradicional, e Que eu foi comecei... exatamente o que aconteceu comigo também. Por isso que eu fui é. buscar outras coisas, porque eu não via a coisa evoluindo, os clientes evoluindo, quando eu sabia que as pessoas pediam mais. Exatamente, foi isso que aconteceu comigo também. Eu não conseguia ver essa evolução, ficava sempre a mesma coisa. E eu procurando outras alternativas, eu descobri a programação neurolinguística, que aliás no começo eu tinha uma certa restrição, um certo preconceito, né? Você também, né? Eu também. Porque eu achava que era alguma coisa assim de autoajuda ou de programar pessoas, até que eu descobri que não era nada disso. E só que eu queria uma formação, eu descobri pela via vamos dizer, daquela PNL de impacto, né? Que anda em brasa, que faz outras coisas. Que na verdade não é PNL, né? É uma grande distorção da PNL. Algumas pessoas estudam alguma coisa de PNL e misturam isso com treinamento de alto impacto. Isso não é e nunca foi PNL. Isso nunca foi ensinado pelos desenvolvedores da PNL. Isso é importante da gente colocar isso bem claro. Mas quando eu descobri através desse meio, lendo algumas coisas, aí eu vi alguns detalhes, vamos dizer assim, que eu gostei. Nos livros que eu li, eu vi alguns detalhes que eu gostei. Mas eu queria uma formação mais aprofundada, mais embasada, e eu fui procurar alguém que me desse essa formação. Fiz uma pesquisa sobre isso, sobre essa formação, e até que eu cheguei no André, né? Até que eu descobri o André para fazer essas formações, me passou consistência, me passou congruência. Eu vi até pelo vídeo que você estava falando sobre, acho que era sobre coach, se não me engano, que você estava falando, um curso que você estava dando sobre coach. Eu entrei em contato, comecei a me interessar e para fazer esse curso. Só que nesse caminho aconteceu uma coisa, né? Porque o curso a princípio seria em São Paulo, mas depois o curso de São Paulo não aconteceu e o curso seria em Curitiba. Então eu comecei a ser desafiada a partir de aí, porque tinha 25 anos que eu não andava de avião. Porque teve um acidente, uma amiga minha sofreu um acidente de avião e ela e a família dela vieram a falecer, e na época também eu teria, próxima àquela data, eu teria que fazer essa viagem também, e eu fiquei meio que traumatizada. Bom, eu me lembro de você falar que você durante anos e anos você ficou vindo da Bahia para o Rio de Janeiro de carro, para lá e para cá. 25 vezes durante 2 anos, 25 vezes eu vinha e voltava de carro, porque eu não conseguia realmente, era alguma coisa que me travava. E o interessante é o seguinte, eu não precisava nem estar andando de avião para acontecer para eu sofrer o que acontecia comigo internamente. Só de eu chegar lá no aeroporto Santos Dumont, eu já começava a me dar dor de barriga, generalizar, né? Eu generalizava e eu tinha, assim,
dava como se fosse um soco no estômago, me travava, começava a suar frio e eu não estava nem indo lá para poder andar de avião, eu estava indo lá por outro motivo. E realmente não andava, então foi meu primeiro desafio e eu acho que a minha mudança já começou, em termos de programação neurolinguística, já começou daí. E uma coisa muito interessante para quem não sabe é que a Catarina, ela nem havia me conhecido pessoalmente, ela assistia a um vídeo meu que nem é a técnica da coreofobia, é uma coisa bem mais branda. E ela assistindo essa técnica num vídeo meu no YouTube, ela andou de avião e chegou para fazer o curso. Ou seja, antes dela me conhecer, dela passar pelo processo, dela aprender, vamos dizer assim, PNL de uma forma mais profunda e tal, ela já colheu os benefícios disso na vida dela, né? Sim, aí chegou lá, você ainda reforçou mais ainda esse processo. E hoje em dia, além de eu andar de avião muito bem, eu ainda ancoro, com o termo da PNL que a gente fala, né? Eu ainda ancoro no barulho da turbina. Eu consigo, vamos dizer, eu ancoro recursos, ancoro outras coisas que eu quero realizar nessa questão aí, nesse detalhe aí da turbina. E a decolagem para mim, que era alguma coisa complicada também, hoje vira, como é que a gente fala mesmo, quando você quer subir... Uma oportunidade para você. Não, e montanha-russa, né, que aquela emoção ainda me... descarrega, vamos dizer assim, faz alguma coisa melhor ainda por mim, né? E esse vídeo que a gente está aqui exatamente para falar sobre isso, né? Falar sobre o que a PNL, o coach, a hipnose pode fazer de mudança consistente na vida da gente. O que a gente pode, em função disso, a gente melhorar o que a gente tem e se manter melhor nisso que a gente faz, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, André? Eu fico muito feliz da Catarina ter me convidado para esse vídeo, porque nós estamos num projeto onde nós estamos lançando uma série de produtos com base na PNL, no coaching, na hipnoterapia, para que você possa mudar, né? Porque a PNL é um caminho de mudanças. Na PNL, a PNL é um pouco diferente das outras disciplinas tradicionais, porque nas disciplinas tradicionais, geralmente o professor ele te passa um conteúdo teórico sobre alguma coisa e você vai refletir sobre a lógica daquela situação. E aí você vai pensar, só que na maioria das vezes você não muda por causa disso. Na programação neurolinguística você constrói um caminho de mudanças. E hoje nós estamos vivendo num momento onde nem todo mundo, tal qual a Catarina, tem a disponibilidade de pegar um avião e ir para Curitiba, para São Paulo, fazer um curso e tal. E mesmo assim gostaria de aprender PNL, gostaria de usar um processo de PNL para algum aspecto pessoal, para conseguir alguma meta pessoal e profissional. Então quando você faz um processo de PNL qualquer, você gera um processo de mudança dentro de você, porque não é só uma compreensão racional do que você deve fazer, é alguma coisa que vai mudar a forma como você pensa. Nós pensamos através de imagens, sons, sensações, diálogos internos. Então quando você passa por um processo de PNL, é como se fosse um tratamento que você faz, é um processo onde você vai modificar como as coisas estão configuradas, estruturadas dentro de você e vai construir um resultado de mudança. E é isso que me impulsiona, porque hoje, com o advento das mídias digitais e de toda essa possibilidade de você poder aprender no conforto da sua casa, eu resolvi levar todo esse conhecimento da PNL, que muitas vezes eu só fazia presencialmente, para as pessoas de uma maneira geral poderem aprender em casa, no conforto de suas casas, poderem passar por um processo qualquer que elas possam construir, onde elas vão poder construir uma vida de melhor qualidade. E você podia explicar para as pessoas, por exemplo, dentro desse meu processo, dentro disso que você que eu fiz, né? Que eu fiz de mudança dessa questão do avião, de eu conseguir ter esses outros resultados. O que aconteceu comigo? O que aconteceu dentro da minha cabeça que eu mudei isso? O que aconteceu na minha resposta a essa situação que eu mudei essa situação? Algumas pessoas até brincam dizendo que o PNL parece mágica, só que não tem mágica nenhuma. A PNL é a modelagem daquilo que funciona. E o Richard Bandler, o criador da PNL, ele é muito simples, ele tem uma abordagem muito simples em relação a isso. Vamos fazer coisas que funcionam com as pessoas. Vamos aplicar coisas que geram resultado. Ele até brinca dizendo assim, uma torradeira, você não quer comprar uma torradeira na loja que vai funcionar 30% das vezes. Você quer uma torradeira que toda vez que você colocar o pão lá, ela vai virar torrada.
Você não quer uma nave espacial que tenha 20% de probabilidade de levar os astronautas em segurança até a Lua e voltar. Você quer uma nave espacial que vai fazer todas as vezes o astronauta ir e voltar. Então a PNL modelou a excelência de processos de mudança onde as pessoas podem mudar com base em tudo aquilo que já se sabe, já se estudou sobre a mente, o sistema nervoso, o conhecimento do funcionamento do cérebro, os mecanismos de aprendizagem. Então, na verdade, a Catarina ficou mais de 25 anos sem andar de avião, assistiu um vídeo e andou de avião, porque esse vídeo convidou a Catarina a mudar a representação daquilo que estava dentro dela. Ela só não andava de avião porque ela ainda estava repetindo uma mesma sequência de coisas na cabeça dela. Esse vídeo, onde ela assistiu uma única vez essa técnica e mudou e andou de avião, fez com que ela deixasse de pensar do problema da velha forma e passasse a pensar naquela questão de uma nova forma. Isso fez com que ela se permitisse algo diferente. E, em suma, é exatamente isso que a PNL faz. Se você me perguntasse, me fala uma frase, o que é a PNL? É aquilo que nos permite pensar diferente, com isso, pensando diferente, mudar por dentro e por fora. Tá, e uma coisa que eu gostaria que você falasse para as pessoas também, né? É que a gente sabe, vamos dizer, você é psicóloga, eu também sou psicóloga, a gente sabe que tem uma psicologia comportamental, né? Aquela de base skinneriana, que quem conhece um pouco da psicologia sabe disso. A gente sabe que tinha modificações de comportamento, a gente sabe que tinha técnicas de modificação de comportamento. Mas qual a diferença? Qual a diferença da PNL para essa psicologia comportamental, skinneriana, antiga? O que ela acrescenta mais? O que ela coloca mais que faz a diferença? Olha, a PNL, ela trabalha com o ser humano como um todo. Ela trabalha os aspectos comportamentais, os aspectos cognitivos, mentais. Ela trabalha os aspectos emocionais, as dinâmicas inconscientes, ela trabalha uma série de coisas. Porque tem algumas pessoas que pensam que fazer PNL é uma espécie de psicologia comportamental moderna, né? Onde você vai mudar o seu comportamento, se obrigar a fazer coisas diferentes que você não faz. E de repente a mudança de comportamento traz uma mudança no estilo de vida. Então algumas pessoas poderiam dizer que você se obrigou a entrar no avião, mas não foi. Você fez uma mudança num processamento interno. Não, eu fiz por prazer mesmo. Que envolve cognição, emoção, processamento interno, recursos inconscientes. Então trabalhar com PNL envolve tudo isso. Na verdade a PNL ela tem a origem em muitas escolas psicológicas. Ela tem origem na psicologia familiar da Virginia Satir, na hipnose, que trabalha aspectos inconscientes, do Milton Erickson, que adorava Freud, estudava muito Freud. A PNL modelou muito Milton Erickson, a Gestalt do Fritz Perls, e a PNL tem um processo muito construtivista também. Ela é uma psicologia construtivista. Então, na verdade, a PNL ela pega tudo, o todo da pessoa, de uma maneira geral. Aliás, falando na Virginia Satir aí, né, eu estava lembrando até o que tem a ver com a questão tanto dessa mudança minha, como essa mudança que vai acontecer nesse produto que você está lançando aí no mercado, né? Sobre a questão de romper com o que é comum, romper, vamos dizer, sair da zona de conforto. A Virginia Satir falou uma coisa bem interessante, né? Você queria falar mais alguma coisa sobre isso, Sim, sobre essa questão? Nós somos máquinas de repetir. Nós precisamos repetir coisas, porque senão você teria que acordar todos os dias e aprender a mesma coisa todas as vezes. Só que nem sempre nós repetimos o que é melhor pra gente. Então muitas vezes nós temos uma experiência, nós aprendemos alguma coisa, nós concluímos alguma coisa, nós associamos, conectamos uma coisa com outra e nós ficamos repetindo. Isso caracteriza... Foi até o que aconteceu comigo no avião, eu cada vez reforçava mais essa questão, né? Na verdade, assim, a zona de conforto, que às vezes não é nada confortável, é esse processo de você ficar repetindo alguma coisa e às vezes por repetir, porque você durante 20 e poucos anos, 25 anos, você queria andar de avião, mas você não andava. E você racionalmente queria um resultado diferente, mas você não fazia isso acontecer. É como se a gente não conseguisse fazer, você não consegue dar o passo seguinte para você fazer uma quebra, e eu acho que é exatamente aí que está a PNL, nessa quebra. No modelo de comunicação da PNL, as nossas representações internas determinam os estados que nós experimentamos, que vão determinar como é que nós reagimos, né, a nossa fisiologia e basicamente aquilo que nós fazemos, os nossos comportamentos, nossas ações. Então a PNL interfere nesse processo como um todo e faz com que você mude desde a parte de como você está representando as coisas dentro de você,
até aquilo que você está fazendo propriamente dito. Então ela leva a mudança em todos os níveis possíveis de uma maneira muito rápida e eficaz. E eu preciso reforçar uma coisa para vocês. PNL é um processo rápido e eficaz de mudança. Sim, com PNL certeza, não é um quebra-galho. Tem gente que pensa assim, PNL é um quebra-galho para você ficar um pouquinho melhor. Não. PNL é uma psicologia hoje reconhecida. Você pode hoje fazer programas de pós-graduação em programação neurolinguística, de diversas ordens, de mestrado, doutorado e tal, e a PNL gera um processo profundo e eficaz de mudança. Ela não é um quebra-galho de autoajuda. É muito importante que a gente deixe isso bem claro de uma maneira geral. Aliás, vamos dizer, sobre essa questão até do avião, tem uma coisa que você falou uma vez no curso, que o Bandler fala, né? E se você depois de algum tempo voltar a ter medo de andar de avião, daqui a 10 anos você voltar a ter medo de andar de avião, né? Que você falou o seguinte, o Bandler, né, falou o seguinte, você vai lá, repete todo o processo e fica mais 10 anos, porque alguma das críticas de algumas psicologias e de algumas pessoas é essa, porque fala que o processo pode não ser para sempre, ele pode Mas não eu ser fico me congruente. perguntando assim, qual é o processo que é para sempre? Né? Pois é. Pelo menos a PNL, em todas as vezes que eu apliquei a técnica da cura de fobia, a pessoa melhorou a fobia. Então, se um dia a fobia voltar, você tira mais 15 minutos e faz a técnica de novo. Exatamente. Se é que ela vai voltar. Enquanto muitas psicologias, as pessoas ficam anos e anos e anos em cima de uma fobia e não resolvem a questão. Eu acho que é mais ou menos por aí, vamos dizer assim, acho que é isso, essa situação, inclusive, que me encantou em relação à PNL. Você já falou que foi isso também que você gostou, Sim. né? É a rapidez, ela é extremamente rápida, ela é eficiente. Ela é simples e ao mesmo tempo ela é sofisticada. Ela é sofisticada porque ela lida com processamento mental, com algumas questões, vamos dizer, que agora, né, porque quando o Bandler fez vamos dizer, elaborou a PNL, ele nem tinha consciência dessas questões da plasticidade do cérebro. E uma coisa muito importante para a PNL, para a gente amarrar essa história toda, é que um dos grandes diferenciais da PNL é o trabalho com as estruturas, né? Então, muitas terapias elas ficam muito presas ao conteúdo. Ou seja, se você está com um problema de avião, qual é o conteúdo do seu estado mental, da sua história, da sua biografia? A PNL trabalha, embora ela não tire a questão do conteúdo, ela vai para um outro caminho também, pelo caminho das estruturas. Ou seja, quando você tem medo, ansiedade e tal, você vê, ouve, sente e sequencia essas coisas dentro da sua cabeça numa determinada ordem. Então, na verdade, a PNL descobriu que, independente do conteúdo, quando você muda essa estrutura, você muda a qualidade da experiência da pessoa. E aí é que vem a mágica da PNL, muitas vezes. Eu posso trabalhar com você sem saber qual é o conteúdo do seu problema e ajudar você a mudar o seu problema. Por isso que esses produtos digitais, eles vão se adaptar a qualquer pessoa, porque eu vou trazer uma estrutura de mudança para você e você vai trazer aquilo que você tem dentro de você para fazer a PNL funcionar. Por isso que as pessoas adquirem meus produtos e cada um compra por um motivo completamente diferente e ele funciona para todo mundo. Porque cada um vai mudar suas estruturas internas de uma determinada maneira. Tá certo. Então, olha só, agora nós vamos terminar essa entrevista aqui, vamos terminar esse trabalho aqui. Eu queria que o André deixasse alguma coisa pra gente aí, falasse alguma coisa pra gente que fizesse uma modificação, fizesse uma mudança na nossa vida, mesmo aqui assistindo esse vídeo. Assim como eu assisti um vídeo e mudei a minha, eu queria que vocês também tivessem alguma referência para mudar de vocês também. Olha, gente, o que eu gostaria de dizer para vocês, assim, a PNL mudou a minha vida. Como a Catarina disse, eu comecei a estudar PNL de teimoso, porque eu não acreditava que isso era possível. E quando eu comecei a estudar, as mudanças foram tão grandes e tão dramáticas que minha vida mudou completamente, totalmente. Então eu queria fazer uma coisa simples para a gente acabar aqui. Identifica alguma coisa que está te incomodando na sua vida, né? Alguma coisa que está mexendo com você, que está fazendo você ficar incomodado com alguma coisa e tal. Geralmente isso vem em termos de imagens, sons, sensações. Então vou pegar uma imagem de alguma coisa que te incomoda. E vamos imaginar onde que isso vem. Geralmente aquilo que nos incomoda fica muito aqui em cima da gente, muito próximo, na proximidade. Então eu vou sugerir o seguinte: pega essa coisa que te incomoda, que faz você ficar para baixo, chateado, congela essa imagem mental, faz ela ficar pequena do tamanho de uma moeda de R$1, afasta ela até ela ficar pequenininha embaixo, assim, congela essa imagem, faz ela ficar toda preta
toda branca, toda preta, toda branca, toda preta. Agora bem rápido entre o preto e o branco. E vamos lá, preto e branco bem rápido. Agora volta a pensar nisso que estava te incomodando e fala pra gente. Melhorou? Com certeza melhorou, porque você desestabilizou a coisa na sua cabeça na forma como estava te incomodando. Isso é uma pequena dica entre muitas outras dicas aí que a gente vai trabalhar. Eu queria agradecer a Catarina aqui a oportunidade da gente estar batendo esse papo aqui bem bacana sobre esse assunto. Tá, obrigado para você também, André, e bom dia para você. Bom dia para todos e obrigado todos por estar aqui com a gente. Olá, bom dia. Ô André, eu queria fazer uma pergunta para você. É possível emagrecer com a PNL? Com certeza, né? Vamos lembrar que emagrecimento é um processo que envolve vários fatores, né? Então, existem fatores emocionais, fisiológicos, comportamentais, hábito de vida, estilo de vida. Então, quando nós falamos em emagrecimento, nós temos que considerar tudo isso. Mas já se sabe que em muitos casos, nos casos mais normais, assim, tem muito a ver com o hábito que a pessoa tem, o estilo de vida que a pessoa tem, aquilo que ela aprende a repetir, por isso ela mantém um padrão gordo, onde ela fica acima do peso, onde ela tem um resultado diferente, né? E ela deseja racionalmente muitas vezes mudar, mas ela não muda, ela fica repetindo aquele padrão de novo na vida dela. Tá, e como esse produto seu que você está lançando agora no Hotmart, né, Programas para Emagrecer, não é isso? Como é que esse produto pode trazer esse resultado para as pessoas? Olha, nós estamos lançando esse produto em duas versões. A versão mais completa, que é aquela que eu recomendo para todo mundo, é o Reprogramas para Emagrecer, é um processo de 90 dias para você emagrecer. Aí as pessoas vêem todos os dias, como é que é? Tem uma coisa para ela ver por dia? Ela vai organizar isso do jeito que ela quiser. Se os 90 dias podem ser 90 dias consecutivos, que eu recomendo, né? Mas todo dia tem alguma coisa nova para fazer? Tem alguma coisa para fazer. Dias? Porque eu elaborei uma planilha onde durante 90 dias você vai ter acesso a uma série de materiais, porque esse produto, ou seja, muitas pessoas se perguntam, mas como é que eu vou emagrecer com a PNL? É isso mesmo. Né? Como é que isso vai acontecer? A grande questão é essa que as pessoas me perguntam muito, mas como que é isso? São vídeos, são palestras? É um pouco de tudo. A PNL modelou a excelência, a PNL estuda aquilo que funciona. A PNL estudou mecanismos para fazer a nossa mente e o nosso corpo deixarem de repetir aquilo que nós não queremos mais e começar a fazer uma coisa nova. Então esse programa de emagrecimento é um programa onde você vai aprender as ferramentas da PNL que vão tirar você daquele padrão que te mantinha acima do peso, comendo o que você não queria, tendo uma vida não saudável e te ajudando a construir uma vida melhor, mais saudável. Por exemplo, que a pessoa pode, por exemplo, a pessoa que é doida por causa de chocolate, como que ela vai e ela não consegue resistir a um chocolate? Como é que ela pode, vamos dizer, deixar de mudar isso? Existe uma técnica que nós trabalhamos chamada destruidor de compulsões. Nessa técnica você vai, por exemplo, mudar a forma como você pensa sobre o chocolate. Porque o que te faz ir para o chocolate compulsivamente, ou para a massa, ou para os doces, ou alguma coisa assim, é a forma como você está trabalhando isso dentro da tua cabeça. Mas na medida em que você muda essa representação interna, você quebra esse elemento de compulsão. Então você vai aprender várias técnicas como o switch, como o destruidor de compulsões e outro, onde você vai ver, ouvir e sentir aquilo que você experimentava como compulsivo, aquele padrão que te levava a repetir o comer demais, além do que você gostaria e tal. Entendi. Você vai se dar a oportunidade de fazer diferente. Porque o sucesso da PNL vem da modelagem dessa excelência. E como é que é isso? O que você precisa ver, ouvir, sentir, dizer para si, sequenciar na sua cabeça, no seu ser de uma forma diferente, para que você tenha um resultado. Então esse programa, o que ele faz? Ele é composto de um e-book, que é o meu livro que eu lancei agora em 2016, chamado Auto-Coaching para o Emagrecimento, que é uma receita de bolo, né, onde você vai passo a passo construir um processo de emagrecimento. É uma cadeia de técnicas de PNL, desde as técnicas mais clássicas até as mais modernas, inclusive coisas muito modernas que os desenvolvedores da PNL estão fazendo agora, que você vai botar em prática e com isso vai direcionar a sua mente para construir o padrão magro e saudável. Então esse é um aspecto. Sim. Junto com o e-book, você vai ter uma série de vídeos onde eu dou aulas, onde eu aplico outras ferramentas que não estão
no vídeo, algumas que estão no livro e outras que estão no livro, também com técnicas de PNL para mudar a sua mente, construir, reprogramar você no bom sentido do reprogramar, né? Que significa te dar novas escolhas, de acordo com Richard Bandler, para você construir o padrão magro e saudável. E além disso, você vai receber uma série de CDs digitais, porque aí entra o elemento da hipnoterapia também, porque já se sabe que a hipnose, ela abre a mente da pessoa mais de 200 vezes para elas mudar e construir alguma coisa que ela deseja. Então, nesses CDs digitais, você tem alguns com técnicas específicas de emagrecimento, que são os melhores do livro, e outras técnicas que têm a ver com mudar, sair da zona de conforto, construir resultados na sua vida de uma maneira geral. Esses CDs, eles foram gravados em estúdio com tecnologia binaural, onde quando você ouve nos seus ouvidos com fone de ouvido, além da minha voz principal, você tem vozes adicionais que vão dando outras sugestões complementares. Então, a soma de todas essas estratégias programa o seu corpo e sua mente para construir um resultado diferente daquele que você já tem, para sair da zona de conforto que nós chamamos de padrão gordo e construir o padrão magro e saudável na sua vida. É como se fosse um tratamento, vamos dizer assim. É por isso que é importante você assistir aos vídeos, ler o livro, ouvir os áudios na sequência que nós falamos, porque você vai, é como se você estivesse indo na academia de ginástica todos os dias fazendo seu programa. Esse nosso trabalho, ele não entra nem em exercícios físicos, nem na área de alimentação. Ele trabalha a parte emocional, psicológica, toda essa representação interna que as pessoas fazem e mantinham o padrão gordo. Aliás, uma coisa que eu queria colocar é porque eu achei isso muito diferencial nesse produto, entendeu? Porque a gente está muito acostumado a ver produtos que vão fazer exercício, ou então que vai fazer uma tabela de alimentação, tipo uma tabela de nutricionista, alguma coisa assim. Mas esse produto aí eu ainda não vi, eu já olhei lá no Hotmart, que eu sou uma afiliada do Hotmart, eu como da área também de programação neurolinguística, como psicóloga, eu escolhi os trabalhos do André exatamente porque eu confio no trabalho dele, que eu sei que ele tem um trabalho consistente, tanto que eu escolhi ele para fazer as minhas formações com ele. E é importante colocar uma coisa sobre isso, Catarina, que você está falando, que é fundamental. Não adianta você ter um excelente programa de exercícios físicos se emocionalmente você não está engajado no processo. Não adianta você ter uma dieta que funciona, um programa com nutrólogo, com nutricionista, que você sabe racionalmente que aquilo é bom, mas a pessoa ela está tão programada para repetir o padrão gordo que não adianta ela só saber racionalmente que ela tem que ir para academia fazer aqueles exercícios, ou que aquela sequência de exercícios funciona, ou que aquela dieta funciona. Sabe por quê? Porque a maioria nem começa, ou se começa não leva adiante. E esse nosso programa, ele funciona como um apoio para esses outros programas e para as pessoas que querem ir para academia, para as pessoas que querem se alimentar de forma saudável, porque esse programa nosso aqui, ele permite construir um engajamento interno. Aliás, eu acho que isso é o principal, vamos dizer assim, acho que é o principal diferencial. Eu escutei uma frase ontem que o Conrado Adolfo falou, que eu achei muito interessante, falando assim que as pessoas não falham, elas desistem. E tem muito a ver com um dos pressupostos da PNL, né? Que é você não existe fracasso, só feedback, né? Exatamente. Então as pessoas, a maior é o que eu escuto mais falar, com as pessoas ficarem mais desanimadas em relação a elas não terem resultados, é isso. Elas podem ter a academia, elas podem ter o nutrólogo, elas podem ter o médico que acompanha, mas elas não dão continuidade ao processo. Elas começam no pique todo, passa um tempinho, elas começam a desanimar e a desistir. Eu acho que esse é o diferencial. Como eu já disse outras vezes, nós somos máquinas de repetir. Né, nós tendemos a ficar com aquilo que nós conhecemos. Aliás, foi o que a Virginia Satir ensinou para o Richard Bandler, pai da programação neurolinguística, né? Ele disse que foi a coisa mais importante, ele disse para mim que foi a coisa mais importante que ele aprendeu com a Virginia Satir. Richard, as pessoas preferem morrer do que mudar. Né? Porque ele disse que o instinto de sobrevivência era o mais importante. Aí ela disse, não, eu já vi famílias se matarem e morrerem e não mudarem, mesmo todos sabendo que deveriam